Nosso entrevistado a partir de agora é o infectologista Fernando Maia. E é com ele que a gente conversa. Muito obrigado pela presença mais uma vez, doutor Fernando. Bem, no final de semana circulou um vídeo nas redes sociais do diretor da Santa Casa de Maceió, diretor médico Arthur Gomes Neto. Ele é bastante preocupado com a possibilidade de aumento dos casos de Covid aqui em Alagoas. E, segundo ele, isso se deve principalmente às aglomerações em bares e restaurantes. É isso mesmo? É isso mesmo, infelizmente, porque já foi detectado aqui em Alagoas, como em várias outras partes do país, a chamada variante Delta. O que é que essa variante tem de diferente das outras? É que ela é muito mais contagiosa do que o vírus original e do que outras variantes que já circularam por aqui. De modo que, apesar da vacinação estar andando bem, e a gente está numa fase de calmaria, que o número de casos realmente tem caído, a gente vê isso é nítido, a gente vê os hospitais praticamente vazios, mas não é hora ainda não é o momento de baixar a guarda, porque se essa variante começa a se disseminar e as pessoas perdem esse cuidado de não fazer aglomeração, de usar máscara, de lavar as mãos, a gente pode realmente ter uma explosão de casos novamente, como a gente teve recentemente no Rio de Janeiro, o exemplo já está aí, né? Então, a preocupação é exatamente essa, que a variante se espalhe com muita força e a gente volta a ter muitos casos, antes que a vacina consiga bloquear isso de uma maneira mais efetiva. Nós estamos com um pouco mais de 50% da população com a primeira dose ainda. A população com as duas doses já é menos de 50%. Então, ainda não é o momento da gente comemorar. A gente ainda precisa vacinar mais para tentar frear esse processo. Em termos de sintomas, quais são as diferenças dessa variante Delta para o Covid, vamos chamar de tradicional? Nenhuma. Assim, você olhando para a pessoa, você não consegue dizer se é a variante Delta ou se é outra variante. O que a gente sabe, a gente desconfia da variante Delta quando ocorrem surtos. Então, ocorreu uma festa e muitas pessoas estavam naquela festa e se contaminaram. Ou a pessoa esteve num outro evento qualquer que houve aglomeração e várias pessoas se contaminaram naquele contexto. Então, a gente suspeita realmente a variante Delta esteja naquele momento. As vacinas que a gente tem disponíveis hoje são boas contra a variante Delta também. Então, elas conseguem, semelhante às outras variantes e ao vírus tradicional, ao vírus original, vamos dizer assim, elas conseguem evitar a forma grave, conseguem evitar, portanto, a morte por Covid, mas não conseguem impedir a infecção pelo vírus, igual às outras variantes, não tem diferença. De modo que a gente precisa continuar com esse cuidado, porque a variante Delta tem essa característica de ser muito mais contagiosa. Embora a gente olhando para a pessoa, você não consegue dizer, não tem diferença clínica da variante Delta para as outras variantes. Muita gente não tomou a segunda dose por opção. Tomou a primeira, mas não quer tomar a segunda. Que consequências a pessoa pode ter se não tomar a segunda dose? A consequência principal é que a pessoa não estará completamente protegida. O objetivo da vacinação é impedir que a pessoa morra de Covid. O objetivo não é simplesmente não ter a doença. Em muitos casos, bem mais de 50%, no caso da Coronavac, e bem mais de 80% no caso das outras duas, a pessoa nem vai adoecer por Covid, porque ela consegue evitar isso, mas não 100%. Elas conseguem evitar as mortes e a forma grave. Se a pessoa não toma a segunda dose, a pessoa não completou a sua imunidade e, portanto, ainda estará sujeito a ter forma grave e morrer por isso. Então, é importantíssimo quem tomou a primeira dose, tome a segunda, sem medo. Muita gente não toma a segunda dose porque tem medo das reações, porque algumas dessas vacinas, principalmente a AstraZeneca, costuma dar alguma reação. Da febre, às vezes da dor no local da aplicação. Eu sempre digo a mesma coisa, uma coisa importante. A doença é sempre pior, Então, tome a sua vacina sem medo de ser feliz. A vacina que vai nos tirar dessa condição de pandemia, com certeza. Realmente, outra coisa que tem desmotivado as pessoas a tomarem a segunda dose é terem conhecimento de casos de quem tomou as duas doses, contraiu Covid e faleceu. E é uma outra forma de desestímulo para tomar essa segunda dose. O que dizer a essas pessoas? Então, o que é o mais importante dizer nessa situação? É possível acontecer mortes numa pessoa vacinada? É. Mas se você comparar o número de casos que aconteceram de formas graves e mortes em pessoas vacinadas e as não vacinadas, a diferença é gritante, Então, a gente conta nos dedos as pessoas que estão nessa situação, de pessoas que
tomaram as 2 doses de vacina e mesmo assim evoluíram mal. Geralmente essas pessoas são pessoas que já têm uma idade muito avançada e a gente sabe que quanto mais avançada é a idade, menor resposta à vacina a pessoa tem, isso é natural. Não é exclusividade da vacina do Covid, isso vale para qualquer vacina, é importante dizer. Ou pessoas que têm alguma comorbidade, quer dizer, pessoas que têm outra doença associada, hipertenso grave, diabético grave, ou às vezes é muito obeso, às vezes tem alguma outra doença que baixa muito a imunidade. Então, essas outras condições é que levam ao enfraquecimento da resposta à vacina. E por isso, geralmente, essas pessoas que fazem forma grave e morrem, infelizmente, mesmo vacinadas, são pessoas que têm algum fator de risco importante desses. Recentemente, nas últimas semanas, os dados dos hospitais de Maceió têm mostrado claramente, mostrando a mesma tendência de outros locais. O número de pessoas internadas, mais de 98% das pessoas internadas com Covid não estavam vacinadas. Ou só tinham tomado uma dose, faltava a segunda. Então, isso mostra claramente que a vacinação é o que segura, é o que consegue evitar essa forma grave. A gente já viu outros locais que a vacinação já avançou mais, Israel é um grande exemplo, lá já tirou a obrigatoriedade de usar máscara na rua. Por causa da variante Delta, lá em Israel eles voltaram a exigir máscara em ambiente fechado, mas na rua a gente não precisa mais usar máscara. Em muitos estados americanos, Nova York, a gente lembra bem que o ano passado, Nova York passou por um bom período do ano como epicentro da epidemia do mundo, no local que mais estava havendo casos de Covid no mundo. Hoje a gente não precisa mais usar máscara para andar em Nova York, isso mostrando claramente a força, a eficácia da vacinação. Então, realmente, eu estou convencido, e quem tem acompanhado isso sabe disso também muito bem, que a vacinação é que vai tirar a gente desse momento tão ruim que a gente está vivendo ainda. Bom, falar em vacinação, já está se anunciando a 3ª dose, para quem já tomou 2. Realmente é necessária essa 3ª dose? Tem estudos mostrando que sim, porque o que é que acontece? Muita gente diz, mas era 2 e agora é 3. O que é que acontece na vida real? Antes de se lançar qualquer medicamento ou vacina, o que quer que seja, essas substâncias todas passam por 3 fases de estudo, chamadas fase 1, fase 2, fase 3. Então, para que servem essas 3 fases? Servem para testar basicamente segurança e eficácia. Então, a gente testa, vê se ela funciona e se não tem efeitos colaterais graves que possa levar a um efeito indesejado. Então, na hora que a substância, o produto qualquer, a vacina, o remédio, o que for, passa na fase 3, o que é que isso significa? Significa que ele não tem efeitos colaterais graves e tem uma eficácia boa o suficiente que justifica o lançamento dela para uso maciço. Porém, depois que a gente inicia, é o caso das vacinas de Covid, que a gente começou a vacinar agora, aí entra a chamada fase 4. O que é a fase 4? É a observação da população toda, de um grupo muito maior de pessoas vacinadas, e a gente vai ver o que é que está acontecendo com essas pessoas. Porque aí, se for necessário, a gente faz ajustes. O que é que alguns estudos estão mostrando? Que depois de alguns meses, algumas pessoas estão perdendo parcialmente a resposta à vacina. Então, esses estudos estão demonstrando a necessidade de se tomar uma 3ª dose, ou talvez até mais de uma. Já é mais ou menos consenso, já é pacífico de que tudo indica que a gente vai ter que tomar doses de vacinas anuais contra a Covid. Como a gente toma contra a gripe, por exemplo, todo ano, a gente vai tomar contra a Covid também. Alguns estudos têm mostrado que talvez a gente precise antecipar isso, em vez de 2, talvez 3 doses. E os estudos têm mostrado também que provavelmente devem ser doses, talvez, de tecnologias diferentes. Então, só para dar um exemplo, quem tomou 2 doses da Coronavac vai tomar Pfizer, por exemplo. Ou quem tomou AstraZeneca com Pfizer, e o contrário, quem tomou Pfizer toma AstraZeneca. Isso, tem alguns estudos mostrando que quando você mistura a vacina, alterna, tem uma resposta um pouquinho melhor do que quem tomou um tipo só. Então, tem estudos mostrando essa evidência. Isso não está ainda definitivo, isso não foi ainda definido pelo Ministério, tudo indica que deve ser desse jeito. E talvez seja necessário naqueles grupos mais expostos. Então, inicialmente, deve-se vacinar os idosos, que sempre são um grupo mais vulnerável, pela pouca resposta à vacina, pela propriedade que as pessoas têm, e os profissionais de saúde, porque nós estamos na linha de frente, então a gente se expõe muito mais.
Então, provavelmente, esses dois grupos vão ser vacinados com a terceira dose primeiro. O que o senhor poderia dizer para aquelas pessoas que ficam escolhendo a vacina que tomar? Uns preferem a da Pfizer, outros querem só tomar a AstraZeneca e a grande maioria não quer tomar de vontade própria a Coronavac. Eu sempre digo a mesma coisa, a vacina boa é vacina no braço. É a vacina que você vai lá e toma, porque essa vacina é que vai atuar na sua imunidade. Todas são muito boas, todas são muito boas. São vacinas diferentes, então a gente não tem como dizer que uma vacina é melhor do que a outra. Elas são tecnologias diferentes, são formas de agir diferentes, mas o mais importante é, todas elas atingem o objetivo que se propuseram inicialmente, que é evitar forma grave e morte. Isso é o mais importante. Então, qualquer uma delas que você tenha no posto de saúde, você pode tomar sem susto. A Coronavac, aspas, dá uma proteção menor. Mas é interessante que às vezes o patinho feio vira cisne, né? Então, a Coronavac tem se mostrado mais efetiva contra as variantes. Isso por quê? Porque na Coronavac o vírus está inteiro. É um vírus enfraquecido no laboratório para não causar doença, mas o vírus está inteiro. Então tudo indica que o vírus tem outros pontos que também conseguem ativar a imunidade. Então, a imunidade é um pouco mais completa. Agora, os estudos têm mostrado que ela não consegue dar uma resposta tão boa contra a infecção em si, geral, como as outras. Mas ela protege contra formas graves, é o mais importante. E ela evita mortes. Sempre vai haver mortes, mesmo em vacinados, por qualquer uma das vacinas. Não é exclusividade da Coronavac. Então, se você chegou para você tomar vacina, só tem a Coronavac, tome. A doença é sempre pior, com certeza. Qual a opinião do senhor sobre decisões que têm sido tomadas por governos, por órgãos públicos, em outras palavras, e também na iniciativa privada, proibindo que a pessoa que não tenha tomado a vacina continue a trabalhar? Ou seja, estimulando a demissão de pessoas, a punição de pessoas que não querem tomar vacina. É sempre uma situação polêmica, mas a gente tem que levar em consideração, primeiro, que as vacinas são armas efetivas, seguras e confiáveis já de muito tempo, não é de agora. Então, a vacinação é ponto pacífico, todos os órgãos de saúde, as sociedades científicas todas são unânimes em afirmar, e isso a gente vê na prática, que as vacinas são seguras e são efetivas. Isso é um ponto. Segundo, a decisão de se vacinar ou não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva. Se eu não me vacino, se eu adoecesse sozinho e morresse sozinho, eu poderia dizer, tudo bem, é sua escolha, não se vacine. Mas na hora que, se eu não me vacino, então eu corro o risco maior de adoecer e fazer forma grave, eu estou transmitindo a doença para outras pessoas no meu entorno, na minha família, no trabalho, em outros lugares que você tem contato com outras pessoas. Então, a decisão de se vacinar não é uma decisão individual. Também, reforçando esse raciocínio, nós estamos vivendo um momento de pandemia, em que ou a gente adere à vacinação, que é a única arma efetiva para acabar com ela, ou a gente não consegue acabar com ela. Se a gente não conseguir vacinar o maior número possível de pessoas, o vírus continuar solto, se multiplicando, nós vamos ter a variante Delta, Epsilon, Y, Z, A, B, 3X, e a gente vai continuar a ter mutações e o vírus vai continuar a circular. Então, é uma decisão radical, mas eu entendo que nesse momento é necessária. Em outros momentos da história, essa decisão já foi tomada também em outros momentos e se mostrou uma medida muito acertada. Um exemplo da nossa história brasileira, a revolta da vacina com Oswaldo Cruz. Lá pelos anos 30 e 40, houve uma grande epidemia de febre amarela no Brasil. E muitas pessoas se recusaram à vacina. Se recusaram. E aí, quando as pessoas começaram a perceber que as pessoas não vacinadas estavam morrendo de febre amarela e as pessoas vacinadas estavam escapando, houve o contrário, houve uma corrida à vacina. Então, eu espero que isso aconteça aqui sem a gente precisar ter tantas mortes. A gente, infelizmente, tem visto mortes de pessoas jovens que não tomaram vacina por ideologia, por teimosia, por ignorância, ou tudo junto isso. E isso é um absurdo, a pessoa morrer porque não quis se vacinar. Esse movimento anti-vacina tem muita força lá fora, nos Estados Unidos isso tem muita força,
em alguns países da Europa também. Aqui nem tanto. O brasileiro sempre teve uma tradição muito boa de se vacinar. O nosso programa de vacinação sempre foi um exemplo de sucesso mundial. E eu espero que a gente continue sendo esse sucesso e a gente consiga vacinar. Então, eu sou favorável a que se vacine sim. Eu acho que e todos nós temos que ser responsabilizados pelos nossos atos, inclusive esse. Então, na hora que a gente está vivendo uma situação de pandemia, em que a única arma efetiva demonstrada é a vacina, você não quer se vacinar, você não deve ter alguma restrição à sua liberdade nesse sentido, porque senão a gente não vai sair disso. Bom, uma informação que eu obtive num site que eu acessei ontem, da Fiocruz. Né? Segundo a Fiocruz, em 2020, ano passado, morreram 1.207 pessoas menores de 18 anos. Dessas, 45% crianças de 2 meses, de até 2 meses de idade. Eu estou fazendo essa colocação para perguntar por que se dizia no começo da pandemia que as crianças eram imunes ao Covid. No início, a gente continua assim, não totalmente imunes, mas a gente sabe que as crianças tendem a não desenvolver doença grave. Isso é uma tendência. Se for ver o total de pessoas da população, pessoas que se contaminaram, e esse número de mortes, esse número é mínimo se você for comparar com o total da população. Então, pode acontecer doença grave em criança? Pode. A maioria dessas crianças que ele cita nesse trabalho, a grande maioria eram crianças que tinham alguma comorbidade. Então, eram crianças que tinham diabetes ou que tinham algum tipo de câncer, por exemplo, estavam fazendo algum tratamento imunossupressor. Então, desses casos talvez tenha, mas é muito menor ainda o número de crianças saudáveis que desenvolveram forma grave. Então, a maioria dessas crianças eram crianças que tinham alguma doença associada, que aí permitiu com que a infecção pelo coronavírus fosse mais agressiva. Então, esse é só reforçando, esse é mais um bom motivo para a gente vacinar. A gente não vacina ainda crianças. Eu acho, tenho a convicção que daqui a algum tempo nós vamos vacinar as crianças também. Assim que se demonstrar a segurança dessa vacina para as crianças, nós vamos vacinar também. Enquanto isso, o que é que a gente pode fazer para proteger as nossas crianças? Nós, adultos, nos vacinarmos. Porque quando a gente se vacina, a gente evita a circulação do vírus e consequentemente, a gente evita levar o vírus para casa, por exemplo, para as nossas crianças. Uma indagação, a exposição ao sol, realmente ela evita ou diminui os efeitos do Covid? Diminui porque ao ar livre, o vírus sobrevive muito menos tempo. Primeiro porque ao ar livre tem circulação de ar, por causa do vento. E isso espalha o vírus e quanto mais espalhado, quanto mais distante uma partícula viral da outra está, mais difícil é a contaminação. E a própria luz solar direta mata muitos desses agentes, inclusive o Covid, inclusive o coronavírus. As nossas avós falavam muito nisso, que quando a gente está doente, o que é uma coisa que tem que fazer? Tem que abrir a janela, deixar o sol entrar. Isso é fato. A luz solar mata agentes infecciosos de uma maneira geral que estejam, por exemplo, suspensos no ar, vírus, bactérias e outros. Então, a luz solar efetivamente diminui isso. E também há evidências, isso não está comprovado, mas eu acredito nisso, há evidências que a vitamina D tem um fator importante na imunidade. E a nossa grande fonte de vitamina D é o sol. Então, porque a nossa vitamina D é produzida na nossa pele. O sol bate na pele, a gente produz na pele a chamada provitamina D. E quem transforma a provitamina D em vitamina D é o sol. Então, a gente é o sol. Então, por isso, esse é um bom motivo para a gente pegar sol. E também porque a vitamina D serve para fixar o cálcio nos ossos, então fortalece os nossos ossos, mas também tem ação sobre a imunidade. Então, isso é um ponto também importante. Uma outra coisa, essa pandemia, na verdade, é um aprendizado para todos nós, principalmente para os profissionais de saúde. Né? E alguns conceitos mudaram. Por exemplo, no começo da pandemia, se recomendava muito, ao chegar em casa, passar álcool no sapato, trocar de roupa, tomar banho, botar a roupa que está chegando da rua diretamente para lavar. E uma série por exemplo, chegar com compras do supermercado ou de uma loja, higienizar essas sacolas que vieram da rua. Isso aí continua até hoje, nessa etapa que nós estamos vivendo da pandemia, já há 1 ano e meio depois.
Continua, mas hoje a gente sabe assim, a gente aprende, principalmente numa situação como essa, a gente aprende muitas coisas novas, né? A gente reforça conceitos antigos, outros caem por terra. O que é que a gente sabe hoje efetivamente sobre essa história toda? Existe possibilidade de se contaminar com um sapato? Sim, teoricamente sim. Ninguém vai lamber a sola do sapato, né? Então, mas assim, você tem uma criança pequena que anda em casa, bota a mãozinha no chão, você entrar com o sapato na rua realmente deve se evitar. Não só por causa de Covid, por outras coisas também, certo? Então, essas coisas todas, então, lavar a sacola do supermercado, botar roupa para lavar, para nós, para mim, por exemplo, que estou trabalhando diretamente no hospital, diretamente com os pacientes, eu devo fazer isso. Chegar em casa, tirar a roupa, botar para lavar e tomar um banho. Mas isso não só por causa de Covid. Tem vários outros agentes nesse contexto aí, que o tratamento é o mesmo. Essas medidas todas hoje a gente sabe que todas são secundárias. Lavar a sacola do supermercado, deixar o sapato lá de fora, tomar banho, etc. A grande transmissão é respiratória. Então, o mais importante realmente é o que a gente já sabe, é usar máscara, lavar as mãos e manter distanciamento social. E vacina. Isso é o que efetivamente consegue controlar. Todo o restante também é importante, também a gente não vai descuidar disso, mas não é o mais importante na pandemia. O mais importante realmente é a transmissão respiratória, principalmente em ambiente fechado, porque aí o vírus fica circulando e aí esse é o pior cenário, vamos dizer assim. Ok, nosso muito obrigado ao médico infectologista Fernando Maia pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado também a você que nos acompanhou.